Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui no Facebook da Multirio e também na NET, no canal 26. Você que acompanha a gente sabe que a gente geralmente traz assuntos que vão para além do conteúdo curricular nessa conversa. E o tema de hoje, eu vou te dizer, é importantíssimo dentro da escola, nas famílias, nas instituições, enfim, não dá para viver sem. Pelo menos eu não consigo entender a vida sem solidariedade. Hoje a gente vai conversar sobre solidariedade, empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, de enxergar o outro e se enxergar também. Você participa com a gente no Hashtag Educa pelas postagens no Facebook, você que vai estar assistindo a gente, né, pela live que a gente vai colocar aí no Face da Multirio, se quiser comentar alguma coisa nas postagens, comenta que depois a gente, olha, vai lá e conversa com você também. A gente também vai alimentar o Facebook e o portal com mais assunto sobre solidariedade. E eu quero chamar a atenção porque, olha só, você faz confusão? Eu faço confusão entre solidariedade e empatia. Será que é a mesma coisa? De acordo com especialistas, a empatia é a capacidade que o indivíduo tem de se colocar no lugar do outro, de ser tocado pelo estado emocional do outro, de compreender sentimentos e compartilhar a visão do outro. Empatia e solidariedade é a mesma coisa? Hoje quem responde para a gente são os nossos convidados aqui no estúdio. Mas solidariedade se aprende ou nascemos com essa capacidade de enxergar o outro e agirmos em benefício do próximo? Qual é o papel da escola nessa discussão e no desenvolvimento da solidariedade? Quem conversa com a gente sobre a importância da solidariedade, da empatia, é Alcio Braz, psiquiatra e monge budista. Eu confesso que eu adorei aí a mistura eu também gosto. da medicina com a parte mais espiritualizada. E Francisca Mendes, professora de sala de leitura da Escola Municipal Abelardo Chacrinha Barbosa. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Vocês dois, muito obrigada por terem aceito o convite e estarem aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Para começar, então, vamos desmistificar. Solidariedade. O que é solidariedade? Bom, Flávia, solidariedade é uma palavra que eu vou aqui falar na frente da professora, talvez ela vai me corrigir, mas está tudo certo. Que vem de uma palavra francesa que foi usada no começo, no século XV, XVI, no sentido mais jurídico, assim, né? Alguém que era corresponsável por alguma coisa. E, na verdade, ela vem de uma palavra latina mais antiga que queria dizer sólido. Tipo uma coisa que tinha 3 dimensões, né? E eu acho interessante que essa mesma palavra, sólido, deu soldado e deu soldo. E tem a ver com a questão da responsabilidade, na verdade. É você se responsabilizar por alguma coisa, ou alguém, né? E, como você falou muito bem, empatia é uma outra coisa. Empatia é poder se colocar no lugar de. Mas não necessariamente quem se coloca no lugar de não quer dizer que se responsabilize ou corresponsabilize por aquela situação, por aquela pessoa. E já adiantando um pouco também, né, solidariedade é uma coisa que certamente se nasce com, num certo sentido. Você vê isso nos animais, por exemplo, eles podem ser solidários, independente de terem aprendido isso, né? Você vê isso com cachorros, em outros animais também você vê essa solidariedade, ou o que a gente chamaria de solidariedade, né? Essa capacidade de ajudar, né? Mas é algo que certamente a gente pode aprender e desenvolver, né? A gente desenvolve a solidariedade praticando a solidariedade, né? Tudo que a gente pratica, a gente desenvolve, né, professora? Quer dizer, de alguma coisa, eu acho que tem a ver com isso, né? A gente desenvolve praticando, né? E empatia é uma coisa que pode acontecer junto ou não, né? Se a gente só fosse solidário com quem a gente é empático, podia ser muito difícil, né, a vida da humanidade, né? Porque eu posso não ser empático com uma pessoa, com as posições dela, mas posso ser solidário. Você está falando uma coisa que me chamou a atenção aqui, enquanto você estava falando, eu estava pensando. Existe, acho que, uma palavra muito, não sei se na moda, mas é um conceito, uma palavra que as pessoas usam muito, que é responsabilidade civil. Nós temos responsabilidade civil, nós temos que participar, nós temos que, né, lutar pelas causas do nosso semelhante, do nosso próximo, na nossa sociedade. A raiz, talvez, eu não sei se eu estou falando uma grande besteira, mas a raiz, talvez, desse conceito mais
mais atual tem base no que a gente está falando de solidariedade. Com certeza, né? Com certeza. Se a gente pensa nessa questão que você falou de se responsabilizar, a gente também passa por aí. Né? E cuidar, né? Porque a gente, lá o templo budista, que eu participo, eu sou corresponsável, chama-se Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno, né? E isso quer dizer o quê, basicamente? No Zen budismo, no budismo, a função principal do ser humano é cuidar, é cuidado. É você realmente fazer algo pelos outros. Sejam quem forem esses outros, até por você mesmo. Você se cuida e se cuidando, você cuida do outro também. Porque se eu não me cuidasse, não era possível estar aqui agora conversando com vocês, né? Se eu não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar da minha vida. Mas eu também, de alguma maneira, estou cuidando de vocês estão cuidando de mim, todo o pessoal que trabalha aqui está cuidando da gente. Então, é uma corresponsabilidade, certamente, né? A solidariedade tem a ver com isso, né? Agora, Francisca, escola é lugar de cuidado, né? Se a gente pensa na figura do professor e na própria, o próprio fazer da escola, é um local de cuidado. Como é que é essa questão da solidariedade dentro da escola? E aí eu vou falar mesmo em relação aos pares, né? Sejam alunos entre si e professores, funcionários entre si. Como que a solidariedade se coloca dentro de um ambiente escolar? Eu acho que educar, né, vem junto com cuidar, né? Não tem como você não se afetar pelo cuidado que você tem que ter com o outro. Eu penso que durante muito tempo a gente priorizou determinadas questões em detrimento de outras, mas eu acho que a atualidade está nos exigindo um repensar do nosso fazer educativo, né? Não só pedagógico, mas educativo. Então, uma escola que priorize educar, efetivamente é uma escola que se preocupa com todos, principalmente com aquele que, a princípio, não está aprendendo, não está conseguindo resolver questões. Esse é o que precisa de uma atenção muito maior. E eu acredito também que a força, a potência dos professores está justamente nessa dialogicidade que é estruturada a partir desse objetivo comum, de cuidar, de estar com o outro, de estar entendendo que aquele outro precisa de uma atenção maior. É justamente aquele. Porque durante algum tempo a gente deixou de lado aquele que não acompanhava para seguir junto com quem estava acompanhando. Né? É uma coisa meio que enlouquecedora, não tem sentido. A minha formação exige que eu caminhe justamente com aquele que mais necessita de mim, que eu esteja junto daquele que precisa. Né? Então, nesse diálogo, a gente não só afeta aquele que precisa, mas afeta aquele outro que também se torna um aliado meu nesse ato de cuidar. Então, numa sala, numa escola, né, o diálogo, eu acho que ele é uma marca permanente e o desejo da pessoa de melhorar, estabelecer relações novas, implica de que um cuide do outro. A cozinheira na minha escola, quando prepara uma refeição, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, com os poucos recursos que a gente tem tido, porque nós estamos enfrentando muitas dificuldades, né? O município, o Estado, o próprio né? país, o país. Então, ela ainda assim, com aqueles parcos recursos, ela consegue fazer uma alimentação. E a gente vê as crianças e os professores e os funcionários sentados no refeitório, partilhando daquela refeição e saboreando e conversando e sorrindo. Eu acho que isso é um ato solidário, entre tantos outros que a escola proporciona. Né? Tipo, eu gosto de você, eu estou aqui preparando alguma coisa que eu sei que você vai gostar. Assim é o professor, assim é a direção, que se preocupa, né? Você está bem? Você precisa de algo? No que a gente pode fazer para que esse cotidiano se transforme? No acolhimento às famílias também. Nossa, é tanta coisa. Agora, a solidariedade a gente aprende? Flávia, eu acho que é importante o que a professora está dizendo, porque a escola, certamente, é um lugar muito assim favorecido como espaço para aprendizado da solidariedade, por tudo isso que ela acabou de falar, né?
A cozinheira, o professor, a direção, quer dizer, os próprios alunos entre si, a chance que você tem de aprender e ter comportamentos positivos reforçados, né? Porque eu acho que uma questão importante que a gente não presta atenção é que a cada momento da nossa vida a gente pode ter um reforço positivo ou negativo de certas coisas, né? Então, eu estava ouvindo a professora, eu estava me lembrando da minha infância, eu estudei numa escola municipal, né? E no Costa Barcelos, ali em Copacabana, né? E naquele tempo tinha, faz muito tempo, né? Eu estou com 62 anos, então faz muito tempo. Naquele tempo tinha uma turma, que era a turma que eles chamavam AE, eram os alunos especiais, mas era separado, não tinha inclusividade naquela época. Então a gente seguiu o nosso caminho, eles seguiam deles, não tinha um treinamento de solidariedade, aí ao contrário, tinha uma rejeição, de certa maneira. Eu, como criança, achava muito estranho, o que seria aquilo, né? Sem nenhum tipo de conhecimento sobre o que seria um aluno especial, entende? Então, que oportunidade que estava sendo desperdiçada ali da gente construir uma sociedade mais inclusiva, né? Quer dizer, nós todos fomos educados sem saber o que era aquilo, assim, do tipo, quem eram aquelas pessoas, né? Quer dizer, elas comiam em hora diferente na merenda. Enfim, a gente perdia oportunidades. Eu sempre falo também para as pessoas lá no templo que a solidariedade começa em casa, né? Você começa... Não adianta você querer aprender solidariedade só com grandes causas, assim, eu vou salvar o Brasil, vou virar um político importante. Mas o que adianta isso? Você não lava a sua louça, não? E você acha que alguém da sua casa é que tem que lavar? Obrigado, Obrigado, né? Porque é do sexo feminino, então, de repente, a sua mãe é obrigada a cuidar de todo mundo e você não é obrigado nem a fazer a sua cama. Então, a solidariedade também se aprende aí. Hoje em dia, as pessoas, às vezes, perdem uma chance, né? Se alguém em casa também se sente a pessoa obrigada a fazer e não compartilha essa responsabilidade, ela está deixando de ensinar também, né? Ensinar o que é possível aprender naquele ambiente, né? A gente ia para essa pergunta agora, que é como a família e a escola participam do desenvolvimento emocional da criança, principalmente em relação à solidariedade nos primeiros anos de vida. Eu queria saber se para professores e, obviamente, aí passando, né, pela parte médica, existe um momento para começar a trabalhar isso ou é desde sempre? Eu acho que é desde sempre. Não tem como a gente estipular, a partir desta idade, vou trabalhar com meu filho, no sentido de que ele seja uma pessoa solidária. Eu acho que o que precisa realmente é a gente estabelecer novas relações do que está posto aí, né? Escola, família, absolutamente. Nesse mundo totalmente conectado, não tem como você estabelecer essa cisão. Escola e família, elas precisam estar conectadas o tempo inteiro, elas precisam estar em diálogo. Não dá para a gente achar que educação, escola é geografia, ciências, português, matemática e família é educação. Não. As coisas estão todas conectadas, interligadas. Eu discuto muito isso com os meus pares, né? A família, ela é parte da escola. Não tem como você dizer, não, a escola é a direção, os professores, os funcionários e as crianças. Não, as crianças e suas famílias, eles fazem parte da comunidade escolar. Então, qualquer projeto que a gente pense lá na escola, qualquer ação desenvolvida, a gente busca escutar o outro. E o outro contempla também as famílias. Não são poucas as famílias que chegam e conversam com a gente e buscam o nosso apoio, o nosso auxílio. Também não são poucas as vezes que nós conversamos com as famílias também para saber de que forma que a gente pode ajudar aquela criança, porque qual é o nosso maior objetivo, tanto da escola quanto da família? É a criança. Então, todos os projetos que a gente busca pensar, a gente busca a parceria das famílias para que elas possam estar junto conosco, porque sem família não tem esse diálogo possível. Então, solidariedade certamente é algo que se exercita, que se aprende no dia a dia, nas ações, e essas ações estão efetivamente contempladas pelas relações que você estabelece. Não há cisão nisso. Então, aprendemos todos, não só as crianças. Eu acho que a gente aprende a ser solidário no dia a dia. A gente está aprendendo constantemente. A gente, de repente, acha que uma determinada ação surtiu determinado comportamento ou determinada atitude, quando a gente vai ver não é bem aquilo.
Então, a gente está o tempo inteiro tendo que se questionar. Eu mesma preciso estar o tempo inteiro questionando o meu próprio fazer, porque eu julguei que eu tivesse sido compreensiva, que eu tivesse me feito entender. Quando eu vejo pela reação das pessoas, não é bem assim. Então, eu acho que isso é um processo de aprendizagem constante, ser solidário também com o outro, seja ele do menorzinho ao maior. E a gente também, na verdade, pratica isso, como a professora falou, desde sempre, né? Quando você vai com seu filho, sua filha num parquinho, vai brincar, né? E, de repente, a criança tem uma dificuldade de compartilhar um brinquedo, você pode ajudar ali, não é forçar, do tipo assim, uma coisa formal, do tipo, divide o brinquedinho com o amiguinho, uma coisa só para, digamos assim, fazer o politicamente correto, né? Mas uma coisa de verdade mesmo, é pensar assim, bom, seu amigo não está conseguindo brincar porque ele não tem brinquedo. Será que a gente tem alguma solução? Fazer a criança pensar um pouco o que pode ser feito para todo mundo compartilhar. E também a gente aprende, né? Eu aprendi muito a partir do momento que eu virei pai, né? Quando as minhas filhas nasceram, aos poucos, eu fui aprendendo a compartilhar meu tempo também, né? Uma coisa que você escuta às vezes, assim, no consultório, as pessoas reclamarem assim, eu não tenho mais tempo para mim, porque agora que eu tenho filho, tem isso, tem aquilo, não tenho mais... Aí eu digo assim, mas vem cá, o tempo para você agora é exatamente esse, é o tempo de cuidar. Esse é o seu tempo. Depois vai ser um outro tempo, mas esse é o tempo de cuidar. E nesse tempo você tem que descobrir qual é a gratificação de ser pai, de ser professor, de ser... Porque senão as pessoas ficam sentindo isso como encargos, um peso, uma obrigação. E certamente é uma obrigação no sentido civil, mas mais do que isso é uma possibilidade de crescimento e desenvolvimento, né? Na hora que você aprende a doar do seu tempo, doar da sua vida, né? Você está falando uma coisa, os colegas de trabalho aqui todos sabem. Eu falo que quando meu pai adoeceu e eu fiquei mais próxima e fiquei à frente dos cuidados, e demanda tempo, porque você tem que trabalhar fora e cuidar e se preocupar e estar presente. Mas existe uma Flávia antes e uma Flávia depois disso. Tem um divisor de águas ali. Porque você passa até a enxergar o próximo e o outro de uma outra maneira, né? Eu acho que em hospital a gente vê muito isso, né? Total, você tem uma né? experiência de hospital, né? Eu trabalhei muito tempo no Hospital da Lagoa, foi minha casa, hoje em dia eu sou aposentado, mas ainda vou lá voluntariamente, às vezes, uma coisa de meditação. Mas eu via muito isso, né? Como o cuidado é uma coisa que faz você crescer, né? Muito mais do que... A gente às vezes pensa que quem está sendo cuidado é que está recebendo alguma coisa, mas a gente que está cuidando, a gente tem uma possibilidade de aprender, de crescer muito grande. Você falou da sua experiência com seu pai, tenho certeza que você se modificou, até porque cuidar do pai é interessante, né? Quer dizer, você mudar de lugar ali, né? É uma coisa que eu acho que a gente não está preparado na vida, você inverter os papéis. Todo mundo vai passar por esse momento, dessa inversão de papéis, né? A não ser que seja uma pessoa que não queira viver aquilo, né? Mas se ela for viver essa inversão, você está falando da solidariedade, porque passa pelo cuidado, com certeza, né? O cuidado é um divisor de águas, eu acho que para a vida de todo mundo, né? Sou filha de professora, então entendo o cuidado dentro da escola, a gente está aqui na Multirio, cuidar. Mas quando a gente cuida, e você está falando que o benefício é muito maior para a gente, né? A alegria em dar muito mais do que de receber, né? Mas quando a gente pensa no ambiente da escola, a escola ela não está, você falou das famílias, mas ela não está solta no território. Ela faz parte de um território, ela tem as famílias e aí ela tem toda uma comunidade, um bairro junto. E você desenvolve lá na escola, na Abelardo Chacrinha Barbosa, você desenvolve um projeto de leitura, né, de doação de livros, de troca-troca de livros, que envolve a comunidade inteira. E aí já vai para o comércio. Eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto e por que ele nasceu. E por que você acredita que ele é solidário? Quantas horas eu tenho para isso? Bom, síntese não é, né, o meu... Eu trabalho com crianças da Rocinha já há muitos anos, só que eu trabalhava fora da comunidade ou da favela, depende ainda da discussão que existe até hoje. E aí eu procurava trazer para os projetos o que eles viviam na Rocinha,
para poder estabelecer esse diálogo mais próximo com o que era interesse deles, com o que era a vivência deles, com essas questões todas. A partir do momento em que eu fui para a Rocinha, aí eu me vi diante de tudo o que eles me contavam. E nesse projeto que distribui livros em caixas pela Rocinha, nós caminhávamos colocando livros, fazendo a observação do que ainda tinha, do que faltava. Eu caminhava por vários lugares do Laboriô e eu conseguia me identificar nas histórias contadas pelas minhas crianças quando na escola fora da Rocinha. Só um minutinho, para você que acompanha a gente, não é do Rio de Janeiro, a Rocinha eu acho que o país inteiro conhece, né, que é uma comunidade no Rio de Janeiro famosa tanto pela violência quanto por outras coisas que ela produz lá muito interessantes, como o turismo, cooperativa de costureiras e uma série de coisas. O Laboriô, que é onde a professora dá aula, é justamente o topo do morro. É lá no alto. Eu já fui numa oportunidade lá, vou te dizer, é difícil de subir com o carro e a pé, porque é assim. São quase 90 graus de inclinação para subir. Aonde fica a escola da professora, mas é na dobrinha do morro mesmo. É muito alto. E é de difícil acesso. Mais lindo que existe. Tem todo o visual da Zona Sul do Rio de Janeiro. Tem um visual lindíssimo. E nas caminhadas com as crianças, eles me levam por lugares que eu não conhecia e vou aprendendo com eles, né? Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem uma visão muito deturpada do que seja uma comunidade. Principalmente uma comunidade gigantesca como a Rocinha, né? Recentemente, nós fizemos a festa literária na escola. E aí convidamos várias pessoas para partilharem com a gente daqueles momentos. Eu fiz questão de convidar pessoas da própria Rocinha, que fazem os trabalhos maravilhosos com a literatura na própria Rocinha, para que os moradores conhecessem, porque muitos não conhecem, o que eles têm de maravilhoso, sim. Antes de convidar pessoas de fora da comunidade, eu procurei, nesta primeira festa literária, destacar o valor do que há na Rocinha. A biblioteca ficou fechada durante um tempo, tá? Quase 2 anos. Então, foi reaberta. Muitas das nossas crianças não sabiam disso, sequer tinham ido até a biblioteca. Então, passeamos na biblioteca, fomos com 4º e 5º anos à biblioteca, né? Convidamos uma italiana maravilhosa, tá? Que tem o Garagem das Letras, que é um espaço fantástico lá, também de incentivo à leitura, entre outras coisas. Então, a Rocinha, ela tem muita coisa do que se orgulhar. E nós, na escola, sabemos disso, né? E abrimos o espaço para que outras pessoas possam nos conhecer. Eu confesso que a gente não recebe muitas visitas, eu até compreendo, mas o tempo que a gente tem, a gente divulga as maravilhas desse espaço, porque é uma escola que não tem para ninguém, é toda cheia de verde, ela não tem grades, ela não tem cercas, ela não tem arames, ela só tem bichos dos mais variados. E porque está inserido na Mata Atlântica. Ou tem macacos, mamicos, gambás que às vezes passam correndo, coisas assim bem emocionantes, né? Só que é isso que constrói o nosso dia a dia. E as crianças têm muito orgulho, as famílias têm muito orgulho, e a gente agora, dentro, no coração da comunidade, a gente tem uma escuta muito mais sensível. Isso possibilita ações muito mais solidárias. Tanto das famílias conosco, tá? Porque não é só de um lado que vai, a gente recebe muito, muito mesmo. Já que a gente está falando em livros a gente tem como compartilhar experiências, afetos, histórias. Você trouxe 2 livros aqui para a gente, não é? É isso aí. Eles falam especificamente sobre... O Grande Silêncio fala sobre meditação e sobre a prática da meditação. É um manual prático, né, de 8 semanas que ensina você a meditar. E fala um pouco sobre a origem da meditação, do Zen budismo, mas é mais uma coisa prática mesmo. É um manual para 8 semanas, você aprende a meditar, garantido. E o outro é Caminhando nos Himalaias, é mais uma coisa escrita tipo um diário, quando eu tive, em 2013,
lá no Nepal, junto com um grupo internacional de profissionais de saúde, e a gente foi fazer uma caminhada numa região bastante remota e levar atendimento para essas pessoas que moravam lá. Mas, né? Você estava falando que você trabalha com meditação no hospital. Você acredita que esse trabalho solidário tem um resultado na sua vida e na vida de quem? Olha, na minha vida, com certeza. Na verdade, uma coisa interessante da meditação que eu aprendi, até uma coisa que Buda dizia, você não precisa ser budista para meditar, né? Não é uma coisa religiosa necessariamente. Hoje tem até o conceito de mindfulness, Mindfulness, né? Pois é, e meditação da atenção plena. O que Buda dizia é que você tinha que ver se serve para você, né? E, na verdade, eu comecei a compartilhar quando eu descobri que servia para mim. Não acho que sirva para todo mundo, não é uma coisa assim, não é uma panaceia. Mas é uma coisa bastante interessante, você aprender a ficar quieto, você aprender a se observar, você aprender que tudo aparece e desaparece. Então, aquelas emoções mais violentas podem vir, mas vão embora do mesmo jeito que vieram. Isso me ajudou muito na vida pessoal. E eu acho que ajuda muitas pessoas também. No hospital, a gente teve chance de experimentar isso tanto com pacientes quanto com profissionais. Você sabe que existe um negócio, tem um nome em inglês lindo, burnout, mas é uma coisa horrível, que é uma síndrome de exaustão, fadiga, né, que acomete pessoas que estão com uma carga de trabalho excessiva e não estão conseguindo lidar com essa carga mais. Então, elas vão ficando exauridas, em fadiga extrema. E a gente, então, meditar é uma forma de cuidado que a gente pode fazer no hospital. Está acontecendo, a gente tem projetos em vários hospitais, também privados, e algumas pessoas em escolas fazendo. A ideia é que você possa ajudar professores, quer dizer, na verdade, hoje em dia, a meditação, a gente está tentando voltar lá mais até para os profissionais que trabalham nessas instituições, porque são os que mais precisam, na verdade. E que, às vezes, é a história da solidariedade. A gente pressupõe que esta função do professor e do médico já estão autossuficientes, sabem lidar com todos os problemas, não precisa da nossa solidariedade, não precisa do olhar do próximo para essas duas figuras. Professor tem muito burnout. Nossa Senhora. Professor é uma classe que tem, é uma classe sofrida tem burnout. Mesmo, né? E que a gente precisa olhar, Exatamente. ser solidário com o professor. Acho que todo mundo fala, o professor tem que ser bem pago, tem que ser bem remunerado. Tem que ser, sim. Mas tem tantas outras coisas que também tem que ser, né? Tem que ser amado, tem que ser respeitado, tem que ser cuidado, eu acho que essa coisa que você está falando da solidariedade, é importante a comunidade, qualquer comunidade, se sentir também corresponsável pela escola. Porque senão ela vai achar que a escola é um espaço lá, tá bom, alguém vai cuidar da escola. O Estado cuida. E o Estado não é uma pessoa, né? É algo abstrato. Pessoa, né? E se a gente não cuidar do que é nosso, quem vai cuidar, né? Se você não puder ter um cuidado com os professores, né? Quer dizer, como é que... Se você achar que o professor está ali só para te atender, de alguma maneira, claro que ele está lá para fazer a função dele. Mas você, como pai, como alguém que é da comunidade, tem que ajudar também. Tem que estar presente, né? Tem que cuidar, duas coisas fundamentais, se me permite. Você colocou do respeito ao professor e a autonomia do professor. A autonomia docente, para mim, é o que tem me desgastado mais nos últimos tempos, porque enquanto eu defendo que o professor precisa ter autonomia para que possa ser autor da sua prática, como é que o professor que não tem uma coisa não vai ter a outra, como é que ele vai formar sujeitos autores e autônomos? Então, essa é uma defesa minha de sempre. Veemente, né? De sempre. Agora você está falando... a família, desculpe, e a família também realmente sabe, é uma linha que está muito tênue, tá? De embate. Ao mesmo tempo que a gente precisa da família como parceira, em muitos momentos, isso é uma autocrítica, a escola bota a família como adversária. Então, são questões que a gente precisa, sim, como você falou, estar sempre repensando, discutindo, partilhando, ouvindo, né? Para que a gente possa estabelecer relações mais solidárias. Temos o mesmo objetivo, eu não vou cansar de dizer, é a criança. Não é o aluno, eu nem gosto muito dessa palavra. É a criança, é o jovem, entende? Esse é o nosso maior objetivo. A gente já está indo para os minutos finais, eu nem sei se a direção vai deixar eu fazer a pergunta, mas eu quero chegar lá. Você está falando sobre família, solidariedade, a gente falou aqui de um contexto geral da sociedade. Hoje a gente vive um momento em que a gente percebe uma juventude mais engajada,
né? Talvez com questões locais, eles se envolvem mais no sentido de cuidar desse território e se preocupar até de uma maneira global, como a gente vê o caso dos refugiados, etc. e tal. A gente está caminhando para uma sociedade mais solidária ou não? Pergunta de $1 milhão. Agora, para encerrar o programa, né? Deixa o entrevistado na saia justa. Eu acho que, na verdade, depende de para quem você olha na sociedade, né? Eu acho que existem pessoas, muitas pessoas, que estão numa vibração solidária, né? E às vezes existem tendências políticas que estão exatamente no oposto, né? Quer dizer, que acham que cada um por si, Deus por todos, e se você está mal, se você é pobre porque você não se esforçou, é como se não houvesse a necessidade de você desenvolver essa solidariedade. Eu acho que tem um lado que eu acho otimista, esperançoso, porque existem pessoas realmente fazendo por onde, e tem um lado que a gente fica até meio chocado de ver que existem pessoas que acham isso, né? Uma vez eu estava vendo alguém comentando assim que se o sujeito é mendigo é porque necessariamente ele é preguiçoso, né? A gente escuta isso várias vezes, né? E como é que uma pessoa pode chegar a pensar nisso, né? E aí o papel da escola é fundamental para a gente encerrar. É fundamental, porque a escuta, ela precisa cada vez mais ser desenvolvida. Nós temos sujeitos falantes e ainda vivemos uma realidade educativa onde as crianças se sentam diante de um quadro que nem é mais negro, é branco, mas a escuta não está sendo contemplada. Quando você escuta, você ouve o outro, você conhece o outro, você sabe da necessidade do outro, porque é o outro que te diz, entende? Então, eu acho que a escuta precisa ser cada vez mais valorizada. Esses sujeitos têm muito a dizer. Que bom, gente. Obrigada, Francisca, pela participação. Obrigada, Alce, pela participação. O Hashtag Educa já está acabando. Os 30 minutinhos passam voando, mas você encontra mais conteúdo sobre essa conversa de hoje nas nossas postagens no Facebook e no site da Multirio. E olha, seja solidário, viu? Vamos aí movimentar essa escuta e essa capacidade de enxergar o outro e nós mesmos como um todo, né? Somos ali, né? Essa mistura toda que, olha, dá um bom resultado. Até o próximo programa, viu?